Boa noite a todos. Estaremos iniciando a aula de hoje e, neste momento, estaremos falando a respeito de algumas funcionalidades que nós passamos por elas, então, como, por exemplo, os mini gráficos. Então, foi um exercício que eu não passei quando a gente trabalhou com gráficos, mas a gente vai visualizar um pouco hoje a respeito, ok? Então, como é que funcionam os mini gráficos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma informação específica que eu quero analisar, eu quero trabalhar com esses mini gráficos. Então, diferente de um gráfico normal, que ele tem uma tela maior, né? Ele trabalha de uma forma diferente. Hoje, nós vamos trabalhar aqui com os mini gráficos. Então, como seriam, né? Então, eu pegaria, por exemplo, aqui o intervalo dos meus vendedores, dou um Ctrl Shift para baixo, pegaria aqui a nossa função, que a gente vai trabalhar com a remoção de duplicadas. Então, a partir do momento que eu pego aqui e separo as colunas aqui, no caso de vendedor que eu quero, eu dou um OK. Automaticamente ele me traz aqui que foram removidos 4.920 valores duplicados e removidos. Então, 8 valores exclusivos restantes. Então, mais uma vez, utilizando aí a remover duplicadas, né? Seria, no caso aqui, em vendas, né? Então, seleciono aqui os valores, venho em dados, em inserir, coluna, e aqui o intervalo eu jogo aqui para baixo. Então, ele traz aqui para a gente, eu posso, por exemplo, aqui, mesclar e centralizar, e eu tenho aqui um gráfico, né? Maior aqui a respeito das vendas, né? De acordo com essas vendas aqui que foram feitas por esses vendedores. Então, essa seria uma utilização aqui para os mini gráficos, né? Eu poderia, por exemplo, selecioná-los desta forma. Quando eu entro na opção aqui de mini gráficos, ele traz para a gente aqui algumas opções, como editar dados. Então, eu posso editar localização de dados de grupo, editar dados do mini gráfico único, células ocultas e vazias. Eu também consigo modificar, por exemplo, para linha. Então, mini gráfico de linhas. Então, eu teria aqui do menor até onde ele finaliza aqui as vendas. Eu posso também mudar aqui para perdas e ganhos. Então, eu teria um mini gráfico a respeito disso, quanto perdeu, quanto ganhou, né, o quanto ele abaixa ou sobe. Mas voltando aqui para o de colunas, por exemplo, nós podemos trabalhar aqui com essa amostragem. E aqui a gente consegue, por exemplo, indicar os pontos altos e baixos, né? Então, de acordo com essas opções, eu posso colocar primeiro ponto, último ponto, ponto alto. Então, ele vai mostrar todos os pontos que são altos, todos os pontos que são baixos, o único ali que eu tenho em vermelho, e ponto negativo se eu tivesse algum. E aqui seriam os estilos. Então, eu teria aqui estilos variados para trabalhar com este gráfico, ok? Cor do mini gráfico eu posso também selecionar, de acordo com a cor que eu desejar. Cor do marcador. Então, no caso, se eu tenho aqui ponto alto e ponto baixo, eu posso modificar a cor dos marcadores, né? Por exemplo, pontos altos eu posso colocar aqui em verde claro. E posso vir aqui também e deixar o ponto baixo como vermelho. Então, eu teria aqui, então, nesse caso, né, pontos altos verde, ponto baixo vermelho e assim como também, por exemplo, primeiro ponto e último ponto. Então, eu tenho essas opções. Aqui eu também tenho as opções no eixo horizontal, onde eu posso determinar aqui se eu quero mostrar o eixo, que tipo a gente vai trabalhar com o eixo, qual que vai ser a opção de valor mínimo para o eixo vertical ou valor máximo. Então, são algumas das funções aqui no menu agrupar. Bom, inicialmente, neste caso, seria isso. A gente pode também, por exemplo, né, mesclar e centralizar e trabalhar com o mini gráfico aqui como linha também. Então, por exemplo, o intervalo jogar para esse intervalo. E aqui eu teria o mini gráfico em coluna e em linhas, né? Então, posso fazer isso daqui e trabalhar, por exemplo, também em um dashboard. Imagine que eu tenho aqui, então, né, selecionando aqui os meus vendedores. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu poderia vir aqui em inserir tabela dinâmica. Então, eu tenho aqui tabela vendas, né, todos esses valores. E eu posso vir aqui e dar um OK. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, né, eu jogo aqui a filtragem como vendedor, região nas linhas e a venda nos valores. Então, obtendo aqui essa tabela dinâmica, eu poderia, por exemplo, só configurar aqui inicialmente
como moeda e selecionar, por exemplo, aqui da Ana Maria, então, as vendas que ela teve, por exemplo, na região oeste. No caso, aqui ele não pegou mais vendas porque eu tinha removido as duplicadas, né? Mas, por exemplo, aqui eu posso, vamos supor, né, que nós estivéssemos trabalhando aqui com os gráficos, retirar aquele linha de grade para ficar um visual mais interessante. Eu poderia vir aqui na base e pegar este gráfico e jogar para cá, tá? Então, poderia, por exemplo, aqui, em vez de só trazer ele de forma normal, eu posso copiar esse gráfico e quando eu venho aqui em colar, eu tenho uma opção aqui que eu consigo colar ele como imagem, ó. Então, eu trago aqui como uma imagem vinculada. Eu poderia, por exemplo, jogar esta imagem dentro de um dashboard, né? Então, aqui no caso, eu teria, né, a Ana Maria e eu posso modificar, por exemplo, para GPR. Então, ele mudaria aqui os valores e eu posso, por exemplo, utilizar isso em conjunto com o meu gráfico aqui também, ok? Que ele seria basicamente aqui nada mais, nada menos do que a gente já está classificando aqui em relação aos nossos vendedores, né? Mas se eu seleciono apenas aqui a Ana Maria, ele traz um gráfico apenas. E esse gráfico, quando nós vamos para o nosso dashboard, o gráfico ele vai ser atualizado ao mesmo tempo em que aqui vai ser atualizado. Então, eu consigo modificar esses valores, né? E fica algo bem interessante. Beleza? Então, essa é uma das utilizações aí a respeito dos mini gráficos. E outras situações também que eu queria trabalhar com vocês seria aqui na ideia de trabalhar com a automação. Então, vindo aqui em exibir, nós temos uma opção chamada macros. E essa é uma ideia bem interessante, onde a gente pode, por exemplo, realizar aí tarefas, ou enfim, né, um conjunto de tarefas. Eu posso gravar essas execuções e, a partir do momento em que eu quiser, por exemplo, utilizar novamente o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, num dia anterior, ou enfim, né, gravei todo o processo, eu posso executar ele a qualquer momento. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu esteja criando uma nova planilha e eu vou aqui, por exemplo, trabalhar, já vou iniciar a minha macro. Então, seria uma macro simples aqui. Eu posso utilizar uma tecla de atalho, por exemplo, a partir do momento que eu apertar Ctrl Q, Ctrl mais Q, eu consigo acessar essa macro. Eu posso armazenar ela dentro dessa minha pasta de trabalho, assim como posso também armazenar ela em uma nova pasta de trabalho ou pasta de trabalho pessoal de macros. Então, neste exemplo específico, nós vamos gravar nesta pasta de trabalho. E a descrição, eu posso descrever aqui, por exemplo, que é uma aula aqui, né? Então, eu dou um OK. A partir desse momento agora, ele está gravando tudo que eu realizar, né? Então, por exemplo, aqui, se eu quero utilizar aqui o campo ID, aí o campo nome, o campo data, e aqui eu vou utilizar o campo ano. E na data, eu vou selecionar aqui, então, 1 de 2024. E em ano, eu vou selecionar uma fórmula, mas antes de selecionar essa fórmula, eu vou adicionar aqui para várias datas aqui e trazer aqui em ano uma fórmula que é a fórmula chamada igual a ano. Abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses. Ele vai me trazer, deveria, né, me trazer para todos os outros anos aqui embaixo. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu posso selecionar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Posso também, por exemplo, aqui pegar esses valores e jogar aqui para baixo, ele dá sequência, ele dá continuidade. Então isso eu consigo através desse maisinho preto aqui, ó. Então se eu seleciono daqui para baixo, ele copia tudo que tem nessa célula, né? A formatação, assim como também, por exemplo, os dados. E aqui eu vou trabalhar apenas com o nome de Alan aqui mesmo. Seleciono para todos eles e agora eu posso, por exemplo, aqui, trabalhar até mesmo com a execução de inserir uma tabela dinâmica a respeito desses dados, né? Ou, melhor dizendo aqui, um gráfico, inicialmente. Então, um gráfico a gente poderia trabalhar com todos os gráficos, um gráfico de coluna. Eu dou um OK. Então, aqui eu tenho o meu gráfico. Eu posso até mesmo, por exemplo, né, de repente, modificar aqui. Então, eu vou colocar macro
e eu posso utilizar esse gráfico nesse formato ou até mesmo alterar o layout desse gráfico. Então, quando eu venho aqui agora na opção exibir e parar gravação, automaticamente agora quando eu venho em exibir macros, eu tenho aqui o ano e eu tenho simples. O ano foi um anteriormente que eu tinha feito e esse foi o que eu fiz agora, né? Que é o simples. Então, eu tenho toda a execução aqui dessa criação dessa planilha com esse gráfico. E eu poderia fazer isso para qualquer coisa, né? Logicamente que nós trabalharemos com essa ferramenta de forma a minimizar aí o tempo para realizar atividades do cotidiano. Então, procedimentos que são feitos diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, eu poderia gravar toda essa execução dentro de uma macro e depois simplesmente vir aqui e executar ela. Então, ela está gravada nesta pasta de trabalho. Então, eu posso, por exemplo, vir numa planilha nova, eu posso vir aqui em macro, exibir macros e posso executar ela. Então, clicando em executar, ele cria toda a planilha e ele cria para a gente aqui já o nosso gráfico com o nome de macro. Então, ficou igualzinho aqui a planilha anterior, né? A única coisa que ele não mudou aqui foi o modelo do gráfico, né? Ele ficou um pouco diferente, ó. Mas foi a única coisa que mudou. Então, aqui eu tenho os números, que é um modelo diferente deste da planilha 2 que eu alterei para o layout 2, né? Então foi a única coisa que ele não copiou aqui de maneira exata, né? O restante ele fez tudo corretamente. E eu também posso, por exemplo, lembram que eu salvei em uma tecla de atalho? Por exemplo, a tecla de atalho Ctrl Q. Então apertei Ctrl Q, automaticamente ele executou tudo novamente, ó. Então ele executou a minha macro através de uma tecla de atalho. Então, editando ela, eu tenho aqui, por exemplo, todo o script, né, aqui do Microsoft Visual Basic, né? Que seria o meu VBA, que eles falam, né? Então, aqui dentro eu posso trabalhar também com, como, por exemplo, seria uma linguagem de programação. Então, é bem interessante. Isso seria um conteúdo avançado de Excel. Então, é um conteúdo bem interessante também. Para quem deseja aí se aprofundar no assunto, é algo bem importante também. Beleza? Então, galera, esse seria o conteúdo aqui para as macros e a gente consegue também através de Automate aqui, né? Nós temos essa função gravar ações. E nesse gravar ações, por exemplo, eu posso iniciar aqui. Então, ele vai já estar gravando as minhas ações. Então, se eu clicar em uma célula e escrever qualquer coisa nela, dar um Enter, por exemplo, ele já gravou aqui uma ação que eu fiz. Então, se eu venho numa outra planilha e faço, por exemplo, aqui Alan também, ele já grava nessa outra execução aqui embaixo. Então, a cada movimentação que eu realizar dentro da minha tabela, ele vai gravar ali nessa macro e ele vai executar. Então, eu posso criar uma nova planilha, vir aqui e, por exemplo, executar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, deixar alguns valores aqui. E viria aqui no Automate. Poderia, por exemplo, na opção de gravação, poderia então parar a minha gravação. Tá? Lembrando que acho que deu só algum BOzinho aqui no momento em que eu estava realizando. Mas deveria funcionar normalmente. Eu já fiz um teste com essa opção anteriormente e funcionou de maneira normal. Deixa eu ver nessa opção aqui se eu tenho. Ele ainda tem algum bug aqui nele que não funcionou, mas funciona da mesma forma, tá? Ele vai executar as mesmas funções que eu trabalho aqui nas minhas macros, tá? Então isso é bem interessante. E aqui tem alguns scripts já prontos. Por exemplo, congelar seleção, script, faça uma subtabela, exibir todas as linhas, remover hiperlinks. Então, eu tenho vários scripts prontos aqui já que eu posso trabalhar, assim como eu posso também criar um novo script. Mas isso também já é um conteúdo avançado. Perfeito? Uma outra utilização interessante aí que a gente pode trabalhar com o conteúdo aqui de hoje seria, no nosso caso, só vou executar aqui,
seria então aqui em Exibir, nós temos o menu Congelar painéis. E nesse Congelar painéis, nós temos três opções aqui de congelamento. Então, a primeira opção, eu trabalho com congelar os painéis nas primeiras linhas ali. Então, agora, ó, a partir do momento que eu desço, essa linha 1 e a linha 2, elas estão congeladas, ó. Então, aqui já está 33. Então, ele congela as primeiras linhas. Eu tenho também a opção de descongelar no momento e agora congelar apenas a linha superior. Então, quer dizer que essa linha 1, que é o ID, nome, data e ano, ela não vai ser removida aqui, né? Quando eu desço para baixo, ela continua aparecendo, mesmo que eu for continuando para baixo aqui. Então, é uma interessante ferramenta aqui que a gente pode trabalhar também, né? Se nós não utilizamos ela, então, qualquer momento que eu descer para baixo, ele vai descer todas as linhas, né? Não vai congelar os painéis. Assim como também, por exemplo, congelar a primeira coluna. Então, se eu for para o lado, a primeira coluna, que é a coluna A, ela continua sendo exibida inteira, né? Enquanto as outras, enquanto eu for para o lado, ela vai sumindo. Perfeito? Então, esse seria o congelar painéis. Nós também temos aqui ao lado o organizar, que é empilhar as janelas abertas para que você possa vê-las todas de uma vez só, ou uma nova janela. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ele abre mais uma janela, que nós vamos supor que essa seria a metade da minha tela aqui do Excel, ele abre mais uma janela. Então, se eu vier aqui no menu exibir, eu posso organizar tudo. Então, de lado a lado, por exemplo, e ele junta as minhas planilhas, tá? Então, por exemplo, aqui, planilha 4 com a outra planilha 4 aqui. Perfeito? Uma outra opção também interessante, né? Ontem eu não lembro se a gente conseguiu fazer a obtenção dos dados aqui das imagens. Eu lembro de texto, ponto, né? TXT, eu sei que nós convertemos e a gente também consegue converter, por exemplo, de uma imagem. Então eu pego, só relembrando, né? Se eu já passei, eu consigo pegar aqui o download de uma imagem, que seria, no nosso caso aqui, só vou exibir aqui como ícones pequenos, para que eu possa visualizar as imagens. Verificar aqui se eu tenho alguma planilha. Classificar por data de modificação. Ahn, Pegar essa planilha 5 aqui e inserir. Então, eu consigo, através desse menu aqui, trazer, né, e obter os dados aqui de vários tipos de arquivos, né? Nesse caso, seria de uma planilha. Então, eu coloco inserir dados e aí ele traz para a gente aqui toda a planilha que eu tinha ali em formato de imagem. Perfeito? Então, só recapitulando mesmo o conceito, né, de ontem que nós trabalhamos, a gente consegue também pegar de texto CSV. Então, eu clico aqui dentro, ele vai abrir para mim qual arquivo que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, aqui, a tabela atividade 6 extra.txt. Então, eu venho em importar, ele vai conectar, automaticamente ele traz para a gente a origem do arquivo. Então, no formato que nós trabalhamos é o Unicode UTF-8. O delimitador, que seria o que separa um campo de outro, né? No nosso caso aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui o TXT. Então, eu tenho aqui, é bem visível, eu tenho uma vírgula que separa o campo de ID do campo de região, assim como separa a região de vendedor. Então, são as vírgulas que estão separando os campos. Por isso que eu sei que o 1, ele é da coluna ID, assim como este é da coluna região, por conta do delimitador que é uma vírgula. Então, eu posso selecionar aqui o delimitador que é uma vírgula. Se eu selecionar outra coisa, por exemplo, 2 pontos, ele traz todos os valores em uma coluna apenas. Por isso que eu trabalho aqui com delimitador vírgula, que é o que eu estou utilizando no meu arquivo TXT. E aqui, detecção de tipo de dados. Então, com base nas primeiras 200 linhas. Eu venho aqui em carregar, ele vai trazer para a gente aqui toda a nossa planilha ali que eu abri. Basta a gente selecionar aqui os campos e modificar aqui a formatação e já está pronto a nossa planilha. Perfeito? Tranquilo até aqui, galera? Um outro conceito interessante também que eu queria passar para vocês é a respeito aqui da opção de trabalhar com a filtragem de dados. Então, além
de filtragem de dados de uma forma que eu posso filtrar e classificar de A a Z, então no modo aqui alfabeto, em ordem crescente, ou decrescente de Z a A. Nós podemos também classificar por cor, que é uma classificação personalizada, ou filtro de texto, que seria de uma forma lógica. Por exemplo, é igual a, ou é diferente de, começa com, termina com, contém, não contém, ou personalizar filtro. Então, seriam algumas opções que a gente consegue trabalhar com a filtragem de dados. Então, por exemplo, é igual a. Então, eu posso trabalhar que é igual a Ana Maria. Então, se eu der um OK aqui, ele vai me trazer todas as Anas Marias, porque é igual a Ana Maria. Se eu coloco um E aqui, por exemplo, é igual a, eu coloco aqui Jean, não vai aparecer, tá? Por conta do E aqui. Então, ele só apareceria um resultado, né? Quando eu trago os dois, ele não aparece nenhum para a gente. Então, posso filtrar aqui e utilizar, por exemplo, começa com. Então, começa com a letra A. Eu dou um Enter. Então, tudo que começa com a letra A, ele vai pesquisar. Ou a gente pode também personalização de filtro, que seria aqui neste caso, né? Um filtro automático personalizado. Então, aqui eu posso utilizar qualquer contexto aqui de lógica e trabalhar com essas duas opções, né? O E ou o OU. Então, seriam opções para a gente trabalhar aí com os filtros, ok? Seria aqui neste menu, né? Assim como a gente pode também selecionar para todos eles aqui e adicionar o filtro ou remover, né? Amanhã nós vamos trabalhar aqui com esse menu de revisão. Proteção de planilha, proteção de passo de trabalho, permitir edição em intervalos. A gente vai trabalhar também com comentários, com tradução, pesquisas inteligentes, dicionários, ortografia. Como que a gente consegue compartilhar esse nosso carinha aqui, né? Nós temos algumas opções de compartilhamento, né? Vou mostrar também um pouquinho sobre o Excel Online, como é que ele funciona, trazer essa visão geral. Mas para a aula de hoje, seria isso, tá? Então, nós já vimos aqui, até o momento, página inicial, arquivo, inserção, layout de página. A gente ainda não chegou a ver, a gente pode até dar uma olhadinha, tá? Mas aqui em relação a isso, seria algo bem simples mesmo, tá? Em relação aqui às margens, orientação, retrato, paisagem. Então, no primeiro dia eu já falei um pouquinho sobre essa área, né? Então, aqui definir a área de impressão, a gente pode vir aqui também definir a área de impressão que a gente quer imprimir, quebras de página, plano de fundo, imprimir títulos. Então, são coisas que a gente pode até rever, mas se tiver necessidade mesmo, né? Então, aqui os temas que vai ficar, né? O nosso arquivo aqui. Parte de fórmulas nós já vimos, grande parte das fórmulas. Dados nós vimos também. Revisão nós vamos ver amanhã. Exibição e automação nós vimos hoje. E aí, já finaliza aqui a nossa utilização, né, do Excel.